voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Amém? Amém. Vou só ler o versículo 46, por causa do ad mistério. Isso é um português da final, dá para falar bastante coisa que Amém? Amém. Diz assim: então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Amém? Amém. O que acontece? Onde é que Paulo estava? Paulo estava num lugar como aqui, onde não há judeus. Quem são os judeus? Judeus são aqueles que são da descendência de Abraão. Amém? Amém. Da descendência de Abraão. Quando se faz a linhagem de Abraão até lá nos confins, até no tempo em que Jesus Cristo morre naquela cruz, todo o país e além da fronteira, haviam pessoas cuja sua linhagem se conectava com Abraão. Que quando eles oravam, diziam Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Porque foi essa mensagem que Moisés recebe do monte, diz: você quando for lá, quando quiserem me chamar, quando quiserem evocar a mim, digam Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Deus usa os israelitas, os judeus, os hebreus, que é a mesma família, toda aquela linhagem a manifestar o seu amor. Não porque ele ignorava os outros povos, mas porque tinha maior atenção com o povo judeu. E o povo judeu era tido como o povo de Deus. Todas as nações que andavam por volta sabiam que aquele povo é povo de Deus. Mas, até o tempo em que Jesus Cristo aparece, Deus já tinha falado com o povo tudo o que tinha que falar. Já haviam promessas de salvação. Já haviam garantias de que haveria vir uma pessoa chamada Jesus Cristo, Messias, que ia salvar o povo. Infelizmente, quando Jesus Cristo aparece, eles, porque tinham a imagem de que seria um rei, Jesus Cristo vai nascer num lugar que não lhe dignifica ser rei, na manjedoura. Manjedoura é onde comem animais. As pessoas de manjedoura como você faz uma coisa bonita. Jesus nasceu na manjedoura. Manjedoura vem do termo manjar. Manjar significa comer, mas comer sem usar as mãos. Então, aquele sítio onde se deixa comida para patos, para animais, para irem comer, chama-se manjedoura. Por causa de não haver quarto, Jesus Cristo, a mãe de Jesus foi num curral. E lá no curral havia estábulos, lugares para os bois comerem. Usaram aquele lugar como se fosse um lugar para alguém deitar-se e dar parto. Amém? Amém. Só que as pessoas quando viram pensam, rei é possível, rei não pode ser assim. E a outra situação, Jesus Cristo foi pobre. Por isso adotou a carpintaria, trabalhou com vontade de ver um pai. Cresceu numa vida humilde como nossa. Só que os sinais de que ele era o filho de Deus, o prometido Messias, começaram a se manifestar a partir dessas coisas pequeninas, porque os profetas haviam chamado a atenção a isso. Amém. Mas mesmo assim, os próprios sacerdotes que sabiam da história, que conheciam, rejeitaram, negaram Jesus. Amém? Amém. Diga, negaram Jesus. Negaram Jesus. Para os que negaram a Jesus, eles não negaram apenas a Jesus, negaram a Jesus e todo o seu plano. Se você não sabia, nós estamos a Jerusalém, Israel, não é assim? Você ir para Israel, o número de pessoas que adoram Jesus Cristo em relação aqui em Moçambique, em Israel é menor. Se você não sabia, fica sabendo hoje. O número de igrejas que existe aqui no Burundi pode ser menor do que o número de igrejas que existe em Israel. O número de pessoas que se encontram para falar de Jesus Cristo pode ser menor do que em muitos países. Por quê? Porque para eles, o Messias ainda não veio. Jesus Cristo ainda não nasceu para eles. Há dias atrás eu vi um boato de que não, Jesus foi proclamado Messias. Alguém que tinha um chapéu que nem aquele irmão. Esse é o nosso Jesus Cristo. Segundo os estudiosos, tinha quase todos os tipos da linhagem de Davi. Uma fachada. Segundo eles, o calendário judaico que eles usam é um calendário totalmente alterado. Eles estão no ano 5.000, 6.000. Porque ainda não tiveram o ano 0. Nós temos o ano 2000 porque já tivemos o ano 0. O tempo que Jesus Cristo veio, nasceu, dividiu as coisas
consultar o calendário judaico, há de encontrar ano 5.780, 885, qualquer coisa assim. Estamos a viver no dia de nos nossos tempos. Então, eles rejeitaram. Esta palavra é digna de vossa confiança. Eles negaram. Amém? Amém. Só que Paulo foi levantado para anunciar a palavra de Deus. E ele começa a anunciar nos lugares onde haviam judeus e gentios. Onde haviam pessoas que nasceram da linhagem de Abraão e pessoas que não nasceram da linhagem de Abraão. Primeiro dia ele anunciou, apresentou Jesus Cristo. Porque as pessoas, mesmo depois da paz, tinham dificuldades de conhecer Jesus Cristo. Apresentou Jesus Cristo. Aquele Jesus Cristo que vocês mataram é aquele Jesus Cristo que foi prometido no livro de Salmos, no livro de José. Ele provava que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Jesus Cristo não foi quebrado os seus ossos. Jesus Cristo não apodreceu, como vem no livro de Salmos, que não deixará o teu santo decompor-se. Provou isso tudo. E aqueles judeus, como conheciam bem Salmos, conheciam bem profetas, conheciam bem os livros da Torá, que são os 5 mandamentos, entenderam que a mensagem de Paulo era uma mensagem digna de confiança. E as pessoas pediram no próximo sábado que venha, segundo o que nós lemos, no sábado prometido para se anunciar a palavra de Deus com mais fervor, toda a cidade veio se juntar. Amém? Amém. Um elemento que você tem que saber: todo mundo está vivendo escravizado porque ainda não tem Jesus. Essas cidades que estamos a falar aqui, que é Atenas, é uma das cidades que tinha seu deus chamado Diana, outro tinha um deus chamado Pompeu, outro tinha um deus chamado Zeus. Cada um tinha seus deuses. Amém? Amém. Em outras palavras, cada grupo que disse que foi na cidade para ouvir Paulo tinha a sua tradição, tinha a sua cultura, tinha a sua forma de vida, tinham até seus altares que eles adoravam, tinha até seus lugares que eles diziam vão perguntar o culto. Mas quando chega a mensagem do Evangelho, todo mundo ficou prestando atenção para querer ouvir. Amém? Amém? Por isso eu disse, por isso quando os judeus começam a descobrir que não, o que este Senhor está a pregar vai desfazer o que nós sabíamos, começar a criar distúrbios. Mas qual foi a resposta de Paulo? Vocês rejeitaram. Este Evangelho que nós estamos a pregar, vocês rejeitaram. E como eles, os judeus, rejeitaram, o Evangelho está sendo pregado agora para outras pessoas. O que é que Jesus Cristo fez para a mulher que não era da Judeia quando quis receber as bênçãos? A mulher disse, quero ser curada. Jesus disse, não és digno que dar o que é santo aos cães. O que é santo? Santo é separado. O Evangelho estava separado para os judeus, mas eles rejeitaram. Como rejeitaram, nós, africanos, nós, os gentios, já temos uma sorte. Eles negaram, Deus disse como eles negaram, agora recebam vocês. E nós agora estamos já recebendo. Amém? Amém. Estamos a ser pregados o Evangelho não porque nós tínhamos conexão, não porque nós éramos os prometidos, mas porque os prometidos negaram. Amém. Este é o primeiro elemento que eu queria que você conhecesse. Amém. Aquele que era Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que prometeu que havia trazer salvação para Israel, que quando essa salvação chegou, eles não compreenderam, mataram a Jesus Cristo. Aquela morte de Jesus Cristo foi sinal de rejeição, mas também foi sinal de cumprimento. Amém? Amém. Foi sinal de cumprimento. Aleluia. Amém. Quem pode me ler Atos 13, mesmo 13, mais 26 até 29? 23, 26 até 29. Atos 13, 26, 29. Amém? Amém. Assim diz o livro de Atos, capítulo 13, versos 23. 26. 26 a 29, assim diz. Irmãos, filhos de Abraão e gentios tementes a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas, ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. Tendo cumprido tudo que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e
colocaram no sepulcro. Amém? Amém. Amém? Amém. Mesmo eles não sabendo, não encontrando culpas. Aleluia. Amém. Exigiram, tem que morrer, tem que morrer. A morte de Jesus Cristo, assim socialmente, foi um dos exemplos de que os israelitas não receberam a Jesus Cristo. Não aceitaram a Ele. Eles não permitiram que Jesus Cristo fosse o Rei dos Reis. Ordenaram, vamos matar. Pilatos tentou colocar um assassino lá para as pessoas terem remorso. Não, nada, nós queremos que Jesus Cristo possa morrer. Mas esta morte tem dois valores para nós. Qual é o primeiro valor? O primeiro valor é o valor da rejeição. Aleluia. Amém. Quando você, ou se você é rejeitado num ambiente, não significa que você não é útil. Não é verdade isso, amém? Amém. Há pessoas que são rejeitadas no bairro e querem transmitir sua rejeição do bairro até na escola. Você pode ser rejeitado no bairro, mas ser útil na escola. Amém? Vamos entrar, amado irmão. Você pode ser rejeitado na comunidade, mas ser útil ou no teu serviço. Aleluia. Amém. Então, o simples fato de você ser rejeitado não significa que você não é útil. Aleluia. Amém. Então, a morte de Jesus Cristo naquela cruz foi uma morte de rejeição. Foi uma morte de rejeição. O povo de Israel negou Jesus. Por causa de negar Jesus Cristo, decidiram matar. Só que aquela morte, o tipo de morte que Jesus Cristo teve, era uma morte profetizada. De que ele ia morrer na cruz pelos nossos pecados. Ao pegar Jesus Cristo, foram de colocar aonde? Na cruz. O segundo valor da morte da cruz. O segundo valor da morte de Jesus Cristo daquela cruz. Depois vamos abrir, podem preparar o livro de Isaías 53. Isaías 53. O segundo valor da morte daquela cruz. Jesus Cristo, quando ele chega aqui na terra, ele convive com os humanos como se fosse humano. Ele era Deus, mas ele conviveu comigo e contigo como pessoa. Ele sofreu todos os problemas que nós sofremos. Ele sofreu todas as dores que nós tivemos. Ele sentiu tudo o que eu e você sentimos nos nossos dias. Amém? Amém. Naquela morte de cruz, ele também sentiu toda a dor que você podia ter sentido se estivesse a te bater, se estivesse a te insultar, sentiu tudo isso. Só que o que ele fez? Jesus Cristo morreu acusado. Quem se recorda das acusações que Jesus Cristo teve? Estou a pedir, cristãos, acusações que Jesus Cristo enfrentou naquela cruz. Que ele fazia-se passar por Deus. Que ele fazia-se passar por Deus. Amém. Outra acusação, outro irmão? Falso profeta. Outra acusação? Blasfemar contra o nome de Deus. Outra acusação? Outra acusação. Outra acusação. Há uma pouco, só que eu não estou a ouvir aí. Tá? Irmã Stefania, fala essa acusação que você está guardando. Outra acusação que Jesus Cristo enfrentou. Fazia-se passar por filho de Deus, sim. Blasfemou Deus, sim. Falso profeta, sim. Era um endemoniado. Era um endemoniado. Aleluia. Amém. Jesus Cristo era endemoniado. Amém? Amém? Amém. Outra acusação. Esta eu até prefiro falar sozinho. Que era filho de uma prostituta. Amém? Amém. Aquilo que você aqui oficialmente, desculpe, fugiu do andar por causa disso. Oficialmente chamam de filho da mãe. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Ele era um que nem assim mesmo. Que só se conhecia a mãe, mas o pai não se conhecia. Isso você, quando for a ler no livro de João 8, vai dizer bem isso. Quando diz nós não somos bastardos. E, além de todas essas acusações, há outras acusações que a Bíblia pode não ter contado. Amém? Quando Jesus Cristo começa a ser esbofeteado na cruz, foi exposto à sua fraqueza. Jesus Cristo foi acusado também como fraco. Então, se verdadeiramente você é filho de Deus, por que não te salvas?
Você que salvou a muitos, por que agora não consegue se salvar? Você que curou a muitos, por que não se cura dessas enfermidades? Há poucos segundos, Jesus Cristo acabou de curar Malco, o soldado romano, de uma enfermidade. Cortaram-lhe a orelha e ele pegou, olhou a orelha. Amém. Agora é ele que está cortado a sangrar. Por que não consegue se curar então? Você não curou a orelha de Malco agora? Só que eu gosto muito de olhar para aquele texto de crucificação de Jesus Cristo, por quê? Porque todas aquelas acusações identificam a cada um de nós, mas não a Jesus. Amém. Somos aqui nós, entre nós aqui existem falsos profetas, entre nós aqui existem os que blasfemam a Deus, entre nós aqui existem os que mentem para Deus, entre nós aqui existem os que se fazem de curar pessoas. Não é nada, vamos orar, olha aqui. Amém? Amém. Isso vai passar, isso pegar folhas de mandioqueira, afinar, pôr um pouco de coco, se tiver camarão, beber. Vai passar essa doença. Muitos de nós fazemos isso. Amém? Amém. Então, todas as acusações que Jesus Cristo passa naquela cruz, naqueles momentos da sua morte, são acusações que estão nossas características. Não são acusações dele, porque nele não se encontrou nenhum pecado. Amém. Primeiro, porque ele não nasceu de forma humana, nasceu de uma virgem, não há pecado nele. Segundo, ele se esforçou para cumprir toda a justiça. A primeira vez que Satanás veio tentar, ele não cedeu. E as outras vezes que as pessoas vão tentar com textos bíblicos, você vê ali quando os fariseus vieram e disseram: ok, divorciaste primeira, divorciaste segunda, divorciaste terceira, quando morreres, você vai ficar com quem? Respondeu: Moisés nos mandou para fazer isso, e você que nos manda? Respondeu: Moisés nos mandou para quem pecar contra ti, se meteu faca até no 80 centímetros, você vai ter que pegar, meter faca até 80 centímetros, e você que nos diz? Quem adulterar temos que apedrejar, e você que nos diz? Aleluia. Amém. Foi tentado de várias maneiras, mas todas elas ele resistiu, por isso que ele foi chamado justo, porque ele lutou para cumprir a justiça aqui na terra enquanto homem. Amém. Então, todos os momentos, todas as acusações, todas as setas que Jesus Cristo recebia, eram setas que viriam para você. Eram setas que viriam para você. São as ofensas que deviam vir para você. Mas ele carregou todas as setas. A Bíblia nos diz que quando Jesus Cristo foi morrer na cruz, não se defendeu. Se leram isso? Defendeu-se? Disse que eu não fiz nada. Ele calou. Porque cada vez que eles acusavam, ele olhava dentro dele. Irmão Leitão, você andou a insultar? Ei, esse irmão Leitão. Se eu te defender, não sou eu. Onde pegar esse fardo, lançar para quem fez. Deixa que eu lhe carregue. Ei, se andou a blasfemar contra Deus. Ei, está lá, a irmã Graciete fez isso. Se eu falar que a irmã Graciete vão pegar esse fardo, vão lançar para a irmã Graciete. Então deixa que seja ela. Você é filho de diabo. Que as suas obras já mostram que você é filho de Deus. Ixi. Ai, Otávio, se eu lançar isso, dizer que não fui eu, foi Otávio. Vamos dizer, vamos agora lançar pedras para Otávio. Prefiro calar. Senão, Otávio estará mal. Senão, Luquete estará mal. Senão, Olga estará mal. Senão, Inês estará mal. Deixa que eles fiquem satisfeitos com as pessoas que vão fazer contra mim. Ele começou a carregar. Amém? Amém. Existe uma cultura de que quando você comete pecados, aqui acho que nunca aconteceu, isso já aconteceu. Quando alguém é mudado com bens e amarrarem e juntarem com bens que ele carregou, começarem a passar e gritar: essa é ladrão. Acontece isso, não é? Amém. Yeah. Depois fazem com aqueles que vão panela. Por que não fazem com aqueles que vão moto? Então, o carregar a cruz que vem na Bíblia, cruz significa símbolo de pecado ou símbolo de cometer erros, amém? Amém. Então, as pessoas, quando há ladrões, vocês veem muitos aí em quantidade, não se consegue ver, mas quem fez? Então os romanos tinham uma característica muito boa.
em vez de sofrer para mostrar quem fez, dá uma de cruz. Carrega a tua própria cruz. E essa não sofriam para ver quem carregou. Quem carregou aquela cruz é Jesus. Então Jesus Cristo ele cometeu o pecado. Alguns carregavam suas pedras, outros carregavam. Se for para apedrejar, nós estamos aqui prontos. Mas como sabe, carregou. Já carregou. Ele vai ser crucificado. Aleluia. Amém. O sentido da morte de Cristo não foi em vão. Não é uma morte só porque tinha que morrer. O último sentido da morte de Cristo é que não tinha como ressuscitar. Não tinha como provar que o corpo não apodreceu se ele não tivesse que morrer. Era necessário que ele morresse e ao terceiro dia, 3 dias, que eu tenho necessário para um corpo apodrecer, passaram e ele voltou à vida. Para provar a nós que existe vida depois da morte. Amém. Existe vida depois da morte. Só que esta vida tem que ser uma vida em Cristo. A morte de Jesus Cristo é que dá significado a todo o Evangelho. Todo o Evangelho ganha sentido a partir do momento que ele morre. Como eu falava no princípio, Jesus Cristo, quando foi acusado, ele carregou, aceitou, não se defendeu, aceitou todas as acusações que nós falamos aqui. E quando ele foi morrer com elas, morreu com todas as acusações. Amém. Hoje não há como te acusarem, porque Jesus já carregou elas e já morreu. Amém. 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 Já imaginaram você ter uma conta bancária no Kennedy do filme, um cartão e muito dinheiro lá, 30, 40, 50 milhões. É muito para você? Amém. Deixa eu acrescentar. 100 milhões de dólares. Você não consegue tirar bem sobre ele? Eu recebo. Aleluia. Amém. Está lá, a conta é teu nome. Só que você não sabe como é que vai ser sua vida. Eternamente mendigo. Olá, brother, tem um deixa de ficar. Mano, tu arrasca, tá? Por casa, não sei os nomes dos meus cursos lá para salvar. Pelo menos não sei. Nem que seja para eu fazer uma rolada. Mas, está o dinheiro depositado na tua conta em teu nome. Qual é a diferença? A diferença é que você ainda não teve acesso. E não é questão de você ter acesso ao dinheiro. O que está dificultando não é ter acesso ao dinheiro, é ter acesso ao conhecimento. Amém. Porque o dinheiro, a mesma coisa que você pode dizer, não tem jeito. Você poderia ter suportado na bicha, marcar a bicha e ir levantar o dinheiro. Mas porque você não tem um conhecimento de que existe esse dinheiro para ti, o que você vai fazer? Passa a vida a... Assim somos todos nós para o Evangelho de Cristo. Porque não temos o conhecimento de por que Jesus veio nesse mundo, por que Jesus morreu, por que Jesus é falado. Não temos esse conhecimento. E por não ter esse conhecimento, nós não acessamos as coisas maravilhosas que Deus nos deu. Não acessamos. Sabe, o pior problema de qualquer ser humano é chorar pelo pecado. Sabiam disso? Conversa com alguém que bebe. A dizer, onde é que eu bebi, acordei mal com babalás, eu até jurei, nunca mais vou beber. 2, 3 dias depois, mano, disse que nunca vai beber. Ah, brata, é só... Vamos mastigar, né? Pico tira-se com pico. O que está acontecendo? Ele não está a conseguir vencer o que ele decidiu vencer. Amém? Amém. Amém? Amém. Procure conversar com as mulheres que se alimentam de prostituição. Há de ouvir, se eu deixar isso aqui, quem vai me dar dinheiro? Onde é que eu vou conseguir dinheiro para comer? Definir aquilo como sua fonte de vida. Os seus olhos e a sua mentalidade não está a ver a vida depois daquilo ali. Mas, não pense que a vida dela foi sua vida de glórias.
Já tiveram situações de ela sentar para a sua casa e arrepender-se, mas eu estou a fazer o quê com a minha vida? Vamos lá ver depoimento aí, muitas histórias do YouTube que já foram recebidas. Já choraram, lamentaram-se muito. E hoje que são livres por Cristo Jesus, apenas as outras pessoas para essa vida. Porque tiveram experiências que não foram boas. Amém? Amém. Falei aqui de ladrão. Pega um ladrão de bater. Eu nunca mais vou roubar. Eu me arrependo, até se vocês me deixarem, nunca mais. Dia seguinte, aí eu roubou camisa. Esta é fraqueza humana. Esta é a fraqueza humana. Nenhum homem tem poder de vencer o pecado. Eu e você não temos poder de vencer o pecado. Você pode me dizer, a partir de hoje eu não vou mentir mais. Não vai levar a vida. Há de ouvir. Aleluia! Amém. Adorei a trazer para quê? Para meu tio Muriuca Machado. É verdade. Não é porque você não quer fazer o bem, mas porque o bem que você quer fazer você não consegue, mas o mal que você não quer fazer, esse você faz livremente. Esta é a natureza humana. Esta é a nossa forma de ser. Nós fomos feitos a partir do momento que Adão pegou, nós fomos feitos dessa maneira. Nós erráramos. Só que a morte de Jesus Cristo vai retificar isso. Porque quando você está em Cristo, no momento em que o pecado vem para te dominar, o Espírito Santo está ali para... Você já não vence mais por tuas forças. Você vence pelo sangue de Jesus. Você já vence pelo sangue. Aquele calvário. O sangue, a vida está no sangue. Aquele que tinha vício de, quando matarem galinha em casa, pegar sangue e ferver, vai aprender para desistir. Amém? E ele, o matador, comprar sangue para ferver, para comer, só para desistir. Amém. Aprendeu muito com o sangue. A vida está no sangue. Amém? Amém. A vida está no sangue. Depois eu vou falar um dia. Um dia eu vou aquele seu mulher com a cabeça cheia de falar só de sangue. Nós estamos bem. Eu estou a comer sangue. A essência da vida de Deus está no sangue. Então, quando Jesus Cristo derramava o seu sangue, a cada gota de sangue que ele derramava, ele não derramava apenas para o chão, derramava para cada vida que existe aqui na terra. No Espírito, nos dizem que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Assim, hoje, sair um pecador, dizer eu me arrependo que eu segui Jesus Cristo, ele vai passar pela cruz como se fosse naquele dia que Jesus Cristo morreu. E o sangue que foi vertido naquele dia vai verter naquele dia que ele está Jesus Cristo, como se fosse naquele mesmo dia. Fresco. Está aqui, irmão, no dia que nós fomos no primeiro jejum grande. Ficamos noite inteira só a ver sangue. E não era eu ver, falar para os outros, não. Era eu ver, falar para os outros também verem, falar assim. Mas tarde que eu entendi. O sangue de Jesus, ele está sendo derramado a cada dia por cada pessoa que está nesse mundo. Só que como nós não conhecemos, nós não conseguimos ir debaixo da cruz e dizer lava-me, Senhor. Por falta de conhecimento. Se nós conhecêssemos, iríamos lá. Mas como nós não conhecemos, não vamos para lá. Amém? Amém. Até aqui estamos juntos? Amém. Falei de 10 e 1 de 3, né? Só para acelerar isso que eu estou a explicar. Quem já está? Pode, antes de saltarmos. Ainda nos Atos tem uma parte onde o pastor estava a dizer que temos o privilégio de saber a palavra de Deus porque os outros o rejeitaram, porque nós não fomos as pessoas indicadas para cá. Mas as próprias escrituras dizem por si só que após os servos receberam o Espírito Santo, eles falaram línguas em línguas, várias línguas, em nações, tribos em tribos. Então, gostaria de perceber
como que isso aconteceu, a escritura é por si dizer. Quer dizer que essas nações, a África não esteve lá, essas tribos da África não esteve lá. Alguém quer explicar? Eu posso explicar. Amém. Amém. Amém? Amém. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer quando a Bíblia, quando o pastor dizia aqui sobre a África, era uma forma exemplificada. Na verdade, a África fazia parte de vários outros países, não países, vários outros lugares, nações do mundo. Antigamente existia um povo, um único povo, que era o povo de Israel, que era o único que reconhecia ao Senhor como Deus criador de todas as coisas. Então Deus regia, Deus andava com aquele povo. Só que quando aparece Jesus Cristo, aquele povo tinha promessas da chegada de Jesus Cristo. Todos tinham conhecimento que receberíamos o Messias prometido. Só que quando chega a vez de chegar o prometido, ele não chega como as pessoas especulavam, porque é rei, porque é Deus. Se calhar tinha que vir com roupas a brilhar e tal, aí por aí. Então, quando ele aparece da forma mais humilde, a Bíblia diz assim: veio para que eram os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas ele abriu o quê? Abriu um espaço para que todos aqueles que não são deles, esses não são deles, são o quê? Quer dizer, se o povo de Israel, que foi comandado desde há muito tempo por Deus, aceitar Jesus Cristo, nós até hoje estaríamos onde estávamos. Isso é a pura verdade. A Bíblia nos considera como filhos adotivos. Filhos adotivos. Nós não tivemos esse direito. Nós só ganhamos, como o pastor disse, sorte. Temos que agradecer os israelitas. Obrigado por vocês pegarem. Então nós temos um espaço, nós ganhamos direito de ser chamados filhos de Deus por causa dessa questão. É que nem alguém que veio aqui nervoso. Eu vou considerar assim. Vou colocar aí uma hipérbole. Jesus Cristo veio aqui, vem cá, mas os filhos estavam ali na casa, estão nervosos. Vocês não me querem, né? Tá bem. Vocês querem me querer? Pode vir, vamos lá. Esses aqui estão a negar, mas eu vivi com eles sempre. Então, na minha ótica. Eu tive praticamente essa dúvida, porque uma vez tivemos uma partilha da palavra, você ficou com um sétimo dia, onde tivemos praticamente a mesma dúvida, que os outros defendiam que não. Isso aconteceu porque nós africanos não tivemos esse privilégio porque não somos brancos. Então, se não fosse por então Deus, a palavra não está conosco porque Deus escolheu lá onde estão os brancos. Onde estão os brancos, onde pode encostar a palavra. Então, para nós, os negros também, não tivemos o privilégio de ter essa palavra porque nós somos, ou Jesus não foi negro, foi branco. Então, por essa razão, que os negros não têm privilégio da palavra. Eu vou entrar na tua vibe, como se parece que Para só responder, quero saber se Israel havia negro mesmo. Eu não vou bater no Egito. Egito é África. Não faz parte do continente africano. Sim, faz parte do continente africano. A maior parte da população Vamos falar sobre cores de pele. Né? Vamos falar sobre cor de pele. Dependas. Queria pedir foto de pastora. Nós estamos em Tanzânia. Esta. Não é outra. Esta. Nós estamos em Tanzânia. Vamos mostrar. Amém? Queremos mostrar a foto quando nós estamos em uma cultura branca. Amém? Há dias que eu fico nervoso por não me ver assim. Mas é por um calor, eu só estava. Que anda nos perturbando. Mas é o quê? A tonalidade da pele depende da intensidade do sol de cada região. A região equatorial, até a região intertropical, entre trópico de Capricórnio, tem muita intensidade de sol. E o clima que está lá
é favorável para o escurecimento da pele. Por isso, você encontra um congolês usar calça preta, você vai pensar que ele usou pele dele. Por causa eles estão mesmo no Equador. Amém? E a mesma situação você pode perguntar o que não aconteceu no Brasil. No Brasil também acontece. Você já ouviu falar no Brasil ser indígenas? A questão não é África. Porque, como vocês falaram aqui no Egito, é Tunísia. São brancos. Brancos não é assim como nós. Aliás, como nós não. Eu não. Como europeus. Mas estão em África. Só que a região que estava a falar é uma região quase que polar e muito frio. A temperatura que vai favorece a termos pele branca. Quem já viu Bangladesh aqui? Vai ficar bom. Mais preto do que eu. Já viram isso? Vieram brancos, mas estão aqui a ficar pretos. A evolução da humanidade dita a branqueza. Na Bíblia fala sobre o povo de Cush. Na Bíblia fala sobre etíope. Etíope. A palavra Etiópia surge do termo etíope, que significa namaripa. Traduzido do termo etíope. Ok. Significa namaripa. Só que a Bíblia, quando fala sobre os negros, a Bíblia, quando fala sobre os negros, ele não fala assim de forma referencial. Amém? Por isso é difícil você encontrar a Bíblia falar de negros e brancos. Ele só referencia o povo através dos seus nomes, dos seus descendentes. Só isso. Para que você não tenha na sua cabeça de que Jesus Cristo é preto, ou Jesus Cristo é branco, ou Jesus Cristo é negro. Tirem. Eu também foi outra dúvida. Nos tempos não havia câmera, nem se calhar a oportunidade de tirar foto. Como queres essa cara de Jesus Cristo que está sendo postado nas Facebook ou redes sociais? Vamos voltar à frente. Já não é até, vamos voltar para frente. Quando Jesus Cristo estava a caminho de Emaús, ele se apresenta com 2 discípulos que estavam a desertar da ordem. Jesus disse ficarem aqui. Aqueles 2 discípulos ficaram nervosos e começaram a fugir para Emaús. Tipo, permaneceram aqui onde mataram aqui. Jesus Cristo aparece para eles. Eles não conseguiam reconhecer. Por que eles não conseguiam reconhecer? Jesus Cristo, meus amados, você já conversou muitas vezes com eles. Eu me atrevo a falar isso. O que ele diz na Bíblia? Diz muitos dirão para mim, Senhor, Senhor. Não, profetamente, não sei teu nome. E Jesus vai dizer, não vos conheço. Por quê? Porque naquele dia que eu estava com fome, vocês não me deram de comer. Quantas pessoas brancas já estão perto de você a pedir comida? Chegam aí negros como nós, não é? Não tem, deixa eu essa criança não tem, né? Todo mundo, quando basta ver comida que ela está a pedir. É negro como você, amém? E o que Jesus Cristo diz? Diz aquele que você não deu de comer era. Clear. Claro. Isaías 53, né? Vamos lermos 3 até 5. Eu poderia até que no dicionário está mais a se especificar. Ensinar a Bíblia. É a Bíblia, mas o tipo de linguagem. Assim diz, 53. Pode. Acabou de 53, 3. É isso, né? Era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Posso continuar? Sim.
Aleluia. Amém. Aos olhos de todos era desprezado. Homem de quem outros homens escondiam o seu. Quer dizer, as pessoas viam Jesus, mas você saber por causa de quê? Por causa de vergonha, do tipo de vida que ele carregava, do jeito como Jesus Cristo foi maltratado, ninguém conseguia lhe reparar. Às vezes você encontra ladrão, bandido, você diz, nem dá para ir para você, cara, vem formado assim. Não é assim? Amém. Então era assim Jesus. Homem de quem os homens respondiam ao seu. Até chamavam de ferido de Deus. Como quem diz, Deus trouxe aquele senhor aqui só para ser batido aqui na terra. Só que as pessoas falavam isso, não sabiam que aquela batida, aquele popurado, aquele chicote que ele está levando no nosso lugar. Que aquele castigo era o castigo que devia ser para nós, mas porque ele já carregou o castigo, aquele é um castigo que nos trouxe paz. Então, era só para cimentar aquilo que eu estava a explicar, amém? Por causa de nós não conhecermos, nós não conseguimos apoiar isso. Por causa de nós não conhecermos a situação, nós não vamos atrás dessas coisas. Ficamos longe, deixamos de Jesus Cristo do outro lado. Então, por que eu estou trazendo isto para o nosso conhecimento? Para que nós tenhamos mais ou menos a imagem real do trabalho que o Evangelho tem aqui em África. Muitas pessoas, por não conhecerem isso, vivem condenadas. Muitas pessoas, por não saberem que existe alguém que já morreu na conta dele, existe alguém que já sofreu na conta dele, existe alguém que já foi castigado na conta dele, continua carregando seu castigo sozinho, continua carregando seus problemas sozinho, continua carregando sua dor sozinho. Mas há alguém que já passou por isso. Há alguém que já sofreu por isso. Há alguém que já foi castigado por isso. Então você já não é mais castigado. Você não tem mais motivo para sofrer. Mas quais são os problemas? Não tem conhecimento. Por não ter conhecimento, não conseguem ir debaixo da cruz, descarregar o que ele carregava e voltar. Vinde a mim todos que estão cansados e onde é que vem a opressão? A opressão não vem por causa de coisas pequeninas, não. Vem por causa deste reinado que eu acabei falando das nossas culturas. Amém? Amém. Aleluia. Amém. As nossas culturas, os nossos deuses que nós adoramos, os nossos antepassados que nos obrigam a nós a pôr nas nossas tradições, aquilo traz uma opressão para nós. Sabiam disso? Amém. Vamos explicar como essas opressões chegam até nós. Vai deixar ali. Deixa ali, filho. Como é que essas opressões fazem efeito nas nossas vidas? Alguém aqui saiu aqui para um curandeiro e falar não saltar. Mão de pilhão. Até pau! Evita saltar, não é mão de pilhão, é isso. No dia que saltar, acabou, em casa não há comida. Doente, o que se vê para eu não saltar, pau? Agora já saltei, não sei o que vai ser de mim. Amém? Amém. Amém? Amém. Faleceu teu pai, teu bisavô, teu trisavô, não sei quem da tua família. 3 meses depois, por causa de eterna saudade, está sonhando com ele. Ontem à noite meu pai voltou. Veio reclamar comigo, disse: vocês já que vão sumir, estão a comer sozinhos. Eu não estou a comer. Misericórdia. O pouco dinheiro que nós conseguimos ver nos alimentos, nossos filhos vão fazer o quê? Criar uma festa grande, saudade, a comermos, e o resto de dinheiro no lixo dizemos que nós já comemos. Quem disse que o Espírito come? Misericórdia. E isso pesa muito. Pesa muito nas nossas cabeças. Porque nós não conhecemos o real sentido da vida. Não sabemos por que Deus nos fez. Deus não nos fez para essas coisas. Por isso ele disse: eu não vos chamei para a escravidão, mas eu vos chamei para a liberdade. Para que tenham liberdade em Cristo. Sabe, a nossa própria tradição pesa-nos. Pesamos, nós ficamos todo o tempo. Deixa. Senão,
Depois vamos começar a sair aqui. Um pouco de água. E pronto. A outra situação mais difícil é o quê? A bênção de Cristo. Amém? A outra situação, a última pela qual o Evangelho foi pregado em nós, é por causa das suas bênçãos. Nós somos abençoados. Só que nós interpretamos mal as bênçãos que Jesus Cristo nos deu. O que é uma bênção? Uma bênção é a ausência da dificuldade, sobretudo que nós temos para viver. Isso aqui é a bênção. A ausência das dificuldades. Nós, o que é que nós desejamos? Desejamos como nossa bênção. Cada um aqui tem um tipo de bênção que espera um dia. Às vezes chamamos de bênçãos materiais. Amém? Mas, quando você está em Cristo Jesus, não significa que estas coisas vão começar a cair como muitos ensinam. Só que, você precisa de acreditar dentro de você que você já terá a vida toda facilitada. Toda, repito, toda ela facilitada. As tuas dificuldades foram deixadas aonde? Na cruz. Os teus problemas foram deixados aonde? Na cruz. As tuas maldições foram deixadas aonde? Na cruz. Você apenas estará a viver. Estará a viver exatamente a vida que Deus te deu. Vamos falar de algumas pessoas abençoadas. João Batista era uma das pessoas abençoadas. Tinha casa de luxo. Não. Tinha roupa fina. Não. Foi aplaudido. Era famoso. Não. Mas era abençoado. Até Jesus Cristo lhe mencionar. Dizer que não houve um homem grande, mas que não. Amém. Se vocês pararem para mim ver quem era João Batista, vão dizer não. O pastor talvez está exagerando. João Batista nunca cortou cabelo. Desde que nasceu, ele nunca cortou cabelo. Já vimos muitas pessoas aqui que nunca cortaram cabelo. João Batista usava pele de animal, não tinha tecido, era pele de animal. E João Batista comia gafanhotos e mel. Essa característica você atribui aqui. Vamos lá ser sinceros, não pintem. Você atribui a malucos. Seriamente falando, alguém que não cortou o cabelo, tem o cabelo dele grande, de qualquer maneira ali, não usa roupa, está usando pele, só de todo mundo está de um lado para outro, come gafanhoto, mel, está na vida dele. E o pior de tudo, está gritando de qualquer maneira no deserto, onde não há pessoas. Aleluia. Amém. Era abençoado esse. Muito abençoado. Não pelos padrões humanos, mas pelos padrões de Deus. As nossas bênçãos são um padrão de Deus. A outra pessoa que vocês falam muito, Elias, eu quero ser como o profeta Elias. O profeta Elias também usava a pele. A ponto de quando ele lança uma profecia contra Acabe, quando as pessoas que ouviram a profecia foram falar para Acabe e perguntaram quem era, como é que ele... Ele perguntou como é que esse homem estava. Não perguntou quem era, como é que esse homem estava. Se era um cabelo dele assim organizado, que nunca cortou e também usava a pele. Esse é Elias. Passava onde? Na gruta. Onde ele divertia-se. No monte, era lugar de ele. Está a chover, ele escondia-se. Está a chover, ele saía. Era homem abençoado. Quando tivesse fome, havia anjos que eram enviados para Deus em forma de corpo. Quando ele tivesse sede, vinha ali uma fogueira. Inventava uma fogueira em qualquer lugar. Deus vinha, montava uma fogueira qualquer, colocava uma carne, um bebê assado no nosso tempo, um frango bem temperado e um pão quente. Ele ia estar dormindo. Meu filho, quando acordar, tem que comer. Isso chama-se bênção. Então, quando nós aceitamos Jesus Cristo, todas as bênçãos nos seguem. Não somos nós que seguimos as bênçãos. As bênçãos é que nos seguem.